eu queria agradecer o convite da professora Daisy e também da Tatiana, e a presença de todos vocês. E também não podia deixar de agradecer a presença dos parentes que aqui estão, né? Que sem eles nós não somos ninguém. E também das minhas amigas e alunas que vieram prestigiar o evento, tá? A minha pesquisa, ela é derivada, a pesquisa que eu vou apresentar aqui agora, né? Ela é derivada de um trabalho de mestrado que eu finalizei em 2012. E o título que eu escolhi para esse colóquio foi Os Não Herdeiros, né? Os impactos do diploma, os impactos de cursos de alto prestígio para egresso das camadas populares, fazendo uma referência direta, né, ao texto do Bourdieu, de 64. Eu não sei se todos conhecem, mas, né, os herdeiros, os estudantes e a cultura, no qual ele já começa, nessa época, a denunciar as desigualdades sociais entre as classes com relação à escola e também ao acesso ao ensino superior. Então, eu escolhi esse título provocativo exatamente porque são egressos das camadas populares, então eles não são herdeiros. Ok? E são cursos de prestígio, não são cursos que não gozam de prestígio, como o que a Débora citou, entre outras licenciaturas, como a gente sabe na prática. Você pode passar? Não, antes. Então, como eu já havia comentado, né, esse estudo que eu estou apresentando é um recorte maior da minha dissertação, que eu publiquei, foi publicado em 2012. A dissertação teve um título semelhante também. Tá ok? Então, o que eu vou comentar aqui é resultado desse trabalho. Tá ok? Pode continuar. A bibliografia utilizada, né? Sim, sem nenhuma surpresa, né? A teoria do Bourdieu, basicamente todos os livros dele. As atualizações e revisões que o Bernard Lahire fez depois, posteriormente, como eu diria, sem a laranja cair muito longe do pé, né? Apesar de ele tentar fazer uma coisa diferente, é muito semelhante ao trabalho do Bourdieu. Utilizei também os estudos sobre o processo de escolha do curso superior. Aqui na Faculdade de Educação a gente tem o Cláudio Nogueira, né? que encabeça, né, esse grupo de estudos. E voltando à questão de não ser dos alunos serem das camadas populares e não serem herdeiros, o Cláudio ele discute bastante essa questão, que no processo de escolha dos cursos superiores, os alunos eles têm um senso de jogo para saber onde eles podem, quais cursos eles podem se candidatar. Não é necessariamente consciente, mas eles têm esse senso de jogo. E no caso dos alunos que eu pesquisei, todos eles tiveram uma trajetória de excelência no ensino fundamental e médio. Então, isso permitiu que eles fizessem essa escolha. Não só o Cláudio também faz uma pesquisa nesse sentido. O Mauro Braga faz também, junto com a Maria do Carmo Peixoto, né? Eles também fizeram. Me baseei também nos estudos sobre longevidade escolar, porque que se baseou no ingresso, né, e na permanência, que eles tentam entender que as razões, tem até um deles que chama as razões do improvável, né, Débora? As razões do improvável, ou seja, é como se dissesse assim, o curso superior não são para as pessoas das camadas populares. Aquelas que chegam no ensino superior, por quê? Quais são essas razões? Então, os estudos sobre longevidade escolar se dedicam a isso. E eles também fizeram parte do meu acervo bibliográfico para eu bolar o meu próprio objeto de pesquisa. E, por fim, os estudos sobre os efeitos do diploma. Esse foi um pouco mais complicado, porque é um campo que ainda estamos formando, né? Assim, estamos firmando. E com esse colóquio eu tenho esperança, né, assim, de ele se formar cada vez mais. Então, foi muito material pulverizado que eu localizei. Não foi tão fácil localizar como os demais. E também os
os efeitos do diploma são muito variados. Cada pessoa pesquisou uma coisa. E eu decidi pesquisar várias coisas, né? Megalomania, né? Eu decidi pesquisar várias coisas e usei. Bom, como que a pesquisa foi realizada, né? Essa é a parte metodológica. Primeiramente, eu identifiquei os cursos que dão acesso às profissões ditas imperiais. Imperiais é um termo que a Ustana Vargas usa, que são os títulos que hoje em dia a gente falaria doutores, né? Se é engenheiro, se é médico, né? Na linguagem popular, né? Médico, engenheiro e advogado são doutores, não é isso? Então, eu identifiquei esses cursos, mas eu também não fui só no senso comum. Eu peguei o questionário da COPEV, aquele que tem preenchimento, né, e peguei especialmente pela nota de corte, em razão do grau de dificuldade da entrada. E os cursos que se sobressaíram com a maior nota, né, necessária para ser aprovado, no período de 2001 a 2011, foram os cursos de Medicina, Direito e Engenharia Química. Dentre as engenharias, a Engenharia Química se sobressaiu nesse período. E também abarcou as grandes áreas do conhecimento, que foram biológicas e saúde, né? Exatas e sociais e humanas. Aí, após a identificação dos cursos, aí eu fui procurar os egressos das camadas populares. E para isso, eu fui à FUNP, que, para quem não conhece, né, ou não sabe, é uma fundação que a UFMG tem, que presta atendimento para... e presta atendimento aos jovens carentes. E eles têm uma classificação de carência que são extremamente rigorosos. Você realmente tem que dar um atestado de pobreza, né, assim, bastante amplo. Eles classificam em carente 1, 2 ou 3, sendo que o carente 1 é o mais desprovido de todos os capitais, especialmente o econômico. Então, esse carente 1, ele tem direito a, por exemplo, a moradia, a subsídio no bandejão, e alguns deles até recebem bolsas. E o carente 2, ele tem um pouco menos de benefícios, mas foram esses dois que eu privilegiei na pesquisa. Tá ok? Volta só um pouquinho. E aí, identificados os sujeitos que eram médicos, engenheiros químicos e bacharéis ou advogados, eu convidei, né, a identificar a carência também, por meio da FUNP, né, confiei nos documentos da FUNP. Eu realizei entrevista com 16 egressos. Desses foram 6 médicos, 5 engenheiros e 5 advogados ou bacharéis em direito. Foram 6 médicos porque a primeira entrevista eu usei para a questão de testagem das questões, né, para poder ver se estava tudo ok. Pode deixar que eu vou só comentar uma coisa. Desse grupo de pessoas, eu consegui apenas que 4 mulheres aderissem à pesquisa. A razão para isso não foi localizada, porque a amostra foi convidada aleatoriamente e só a maioria dos homens que responderam, porque que teve essa baixa representatividade feminina, eu não consegui achar uma resposta satisfatória. E também uma questão que eu acho relevante apontar é que, dentre essas 16 pessoas aleatórias, apenas uma, analisando as características fenotípicas, né, poderia se dizer pardo ou negro. Os 15 demais eram todos visivelmente brancos, mesmo pobres. Ok? Eu acho que é um dado para a gente pensar sobre a questão das ações afirmativas e a verdadeira inclusão nos cursos de alto prestígio, né, no futuro. Continuando. Então, aí, voltando aos objetivos da pesquisa, como eu havia citado, pensei em alguns, né?
eu investiguei os impactos materiais, que basicamente são os rendimentos, os impactos sociais, que se refere à rede de sociabilidade, a questão do capital social, bem no sentido bourdieusiano, e também no aspecto cultural dos egressos, desses cursos, das camadas populares. Aí, por que eu escolhi, né, esses impactos, né? Por que eu escolhi esses impactos? E para esses cursos em particular, a pesquisa a partir da hipótese que a passagem pela universidade e a conclusão de um diploma, ela seria muito mais ampla do que a aquisição de uma credencial, né? Uma credencial e como se fosse um crachá, né? Assim, eu queria usar outra palavra, mas não estou localizando agora. Mas uma credencial para se utilizar para o mercado de trabalho, né? E o convívio sistemático desses jovens das camadas populares com outros jovens com patrimônios culturais, sociais e econômicos tão distintos pressupôs-se que isso ia impactar nas categorias de julgamento desses jovens e também na ação desses. Por isso que a gente que quisemos investigar, né, esses impactos. Aí, por que escolhemos camadas populares, né? Por camada popular, eu estou querendo dizer que são aquelas pessoas que são desprovidas de quaisquer capitais econômicos, sociais e culturais e simbólicos. Ok? Assim, esse é o termo. Simbólicos que eu falo em termos de prestígio, status, né? Também, por que camadas populares? Pela sua presença recente, pelo volume, na verdade, né? Porque sempre teve um ou outro pobre, né? No ensino superior, sempre teve, mas de 2003 para cá, né? Com o Reúne, a interiorização das universidades, as bolsas como o ProUni, avolumaram a presença dessas pessoas no ensino superior. Então, por isso que as camadas populares foram escolhidas. Pela complexidade de fatores que permeiam o acesso desse grupo, né, ao ensino superior, que são explicados muito bem pelos estudos sobre longevidade escolar. Eu até gostaria de falar mais sobre, mas eu acho que não vai dar tempo, então vou dar um... Mas se alguém quiser me perguntar posteriormente, né, as políticas públicas, como eu havia dito, e ainda, mesmo com as ações afirmativas, ainda baixa representatividade nos cursos de maior prestígio social, que ainda permanece. Ok? Por isso que as camadas populares foram escolhidas. Por que os cursos de maior prestígio, né? Primeiro, pelo grau de dificuldade de acesso a esses cursos. Então, se eu estou partindo do pressuposto que esses sujeitos são descapitalizados, como eles conseguiram acesso a esses cursos? Né? Então, alguma coisa no processo de escolarização desses sujeitos permitiu que ele conseguisse e ultrapassasse e atingisse a nota necessária. E cabe ressaltar que, à época, não havia ações afirmativas. Os jovens concorreram todos em suposta condição de igualdade com os demais, suposta, né? E também porque os cursos de maior prestígio social. Para poder verificar o impacto mais significativo em relação ao grupo de origem, né? E também pela questão da convivência com sujeitos com perfis socioeconômicos e culturais diferentes, que volta lá na minha hipótese de como isso poderia influenciá-los nas suas ações. Pode voltar? Pode ir? Não, não para frente. E
E sobre a profissionalização e rendimentos, é identificar se os títulos adquiridos conferiram o valor nominal e financeiro aos egressos. Ou seja, os egressos que os médicos, engenheiros e advogados ou bacharéis, eles gozavam desse status de doutores, e além disso, eles recebiam o valor correspondente, né, na escala. Normalmente é a FGV que produz uma escala, né, de salários, e eles recebiam, foi a que eu usei, inclusive, na dissertação, eles recebiam na proporção correta. Isso, quando a gente pensa assim, engenheiro, advogado, médico formado na UFMG, né? Claro que ele vai ter o rendimento elevado, não necessariamente. Tem uma pesquisa também do Mauro Braga com a Maria do Carmo, que indica sobre os engenheiros da UFMG, que também indica que os engenheiros oriundos das camadas populares tendem a ganhar em torno de 30% menos do que os seus colegas das camadas mais altas. Tem um livrinho sobre isso, né? Sobre os engenheiros. Então não é tão óbvio assim. Mesmo formando na mesma universidade e portando o mesmo diploma, não necessariamente você vai ter o acesso às mesmas coisas, né? As mesmas coisas. Bom, continuando. E a formação de um capital social? A formação do capital social, ela é bem no sentido burguesiano. Para quem não sabe, para quem é da economia, já que eu estou aqui na face, né? Vocês chamariam de network. Só que o capital social, ele não é interesseiro igual o network, entendeu? O capital social, ele é uma rede de relacionamentos que nós construímos ao longo da vida. E elas são redes duráveis e rentáveis. A rentabilidade da nossa rede vai variar de acordo com os capitais que os nossos amigos, né, ou da nossa rede, possuem. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede em que todas as pessoas são das camadas populares, elas vão poder me ajudar muito pouco na procura de um emprego bom, por exemplo. Por outro lado, se for por outro lado, se a minha rede for bastante capitalizada e eu precisar de um favor, eu tendo a ter mais sucesso nesse sentido. Eu espero que o conceito esteja claro, mas é no sentido burguesiano. E aí eu também quis investigar se esses jovens conseguiram, né, formar um capital social que eles pudessem mobilizar para ter ganhos financeiros, tanto como indicação financeira diretamente, indicação de emprego, ou indicação de qualquer outras coisas, de cursos, informações úteis que servissem para o desenvolvimento deles. Ok? Outra forma também de verificar o capital social é através de relacionamento afetivo. Essa é uma forma muito interessante. E o que se observa muito é a homogamia. Homogamia é casamento entre pessoas com capitais semelhantes, o que você observou. Porque para você ter um capital social significativo, você precisa ser reconhecido também. Esse é o ponto porque eu quis investigar o capital social. Se esses jovens das camadas populares, eles conseguiriam ser reconhecidos também como iguais pelos mais capitalizados, das camadas mais favorecidas. Já dando uma adiantada no resultado, o que eu falo é que eles conseguiram, a maioria deles conseguiu, e teve-se uma tendência à homogamia, com casamentos, né, com casamentos, uniões estáveis, ou relacionamentos longos, afetivos, com pessoas mais ou menos no mesmo nível que eles adquiriram após a universidade, não anteriormente. Ok? Mais uma.
Aí, finalizando assim, os objetivos, e eu também quis investigar a relação com a cultura. Como vocês podem ver, foi uma pesquisa bastante grande que eu realizei. E eu escolhi a leitura literária, o cinema e o teatro. A leitura literária, por quê? Porque a leitura literária ela é mediada pela escola, mas ela também é aprendida em casa. Ela é aprendida em casa e ela é muito distintiva. Nós sabemos muito bem quais livros e autores são considerados dignos ou não. Né? Nós sabemos muito bem sobre isso. E, inclusive, com a mediação da escola. E o cinema, por ser uma questão, um aparato cultural menos controlado pela escola, aliás, minimamente controlado pela escola, mas que, todavia, também goza, dependendo do filme, principalmente os filmes de autor, né, que você escolhe o diretor e etc., eles gozam também de prestígio, né? Ele indica o capital cultural. E o teatro, que aí é uma prática menos ainda mediatizada pela escola. Então, eu também quis verificar a presença deles. Após a universidade, eles passaram a frequentar esses equipamentos culturais, que é o cinema e o teatro, e se a leitura literária deles, como que estava, se eles já tinham antes, se eles melhoraram depois, e etc. Eu quis verificar o consumo cultural porque o consumo ele diz muito sobre o nível cultural do consumidor, né? Ele te posiciona numa hierarquia de cultural. E essa hierarquia está muito clara, a gente sabe dela. Apesar de hoje se falar, vamos valorizar outras culturas, isso, mas no fim, até valoriza-se, né? Mas no final é a linguagem, a norma culta que é cobrada nos exames, não é? Não é a norma culta que é cobrada nos exames. Entre outras coisas. Bom, passando, que agora a gente já vai pro final, tá? Vamos ver. Vai mais uma pra frente. Não. Não, antes. Isso. Pra finalizar, tá? Vou falar dos resultados assim, rapidinho. Tá bom. São resultados, acabou. Sobre a profissionalização e os rendimentos, ok? 7 dos entrevistados esqueci de comentar, os entrevistados tinham de 2 a 6 anos de formados, ou seja, eram bem recentes, tá? 7 deles já haviam obtido as remunerações acima ou na média para os profissionais dessa área. 7 deles. Muitos dos que não obtiveram porque estavam interessados em outras coisas, como fazer residência médica, ou cursos de mestrado, ou outras pós-graduações. Tá ok? O outro impacto que eu já havia comentado é que eles perceberam nitidamente que eles estavam usufruindo do título de doutor no convívio social, com a acentuada percepção dos entrevistados no tratamento dispensado a eles, a partir do momento que as pessoas sabiam que eles eram doutores formados pelo FMG, porque também não adianta ser doutor formado em qualquer lugar, formados pelo FMG. Pode? Sobre o capital social, eles desenvolveram um senso de jogo, lógico, assim que chegaram na universidade, bem no sentido burguesiano, e conseguiram formar uma rede de relacionamentos que pôde ser mobilizada para a aquisição de ganhos materiais e simbólicos. Eles conseguiram resolver isso e conseguiram formar laços de amizade, etc. E também tiveram conseguiram um trânsito fluido em outros meios sociais que, se não fosse pela universidade, talvez eles não teriam acesso. Aí o que eu havia falado, confirmado pela contração de matrimônios com sujeitos mais
capitalizados. Ok? E com relação à cultura, o consumo cultural se mostrou heterogêneo porque ele dependeu muito do que o sujeito trazia de casa. Muito do que o sujeito trazia de casa. Então, os sujeitos que já tinham o hábito de ler, eles tinham muito mais independência em relação ao consumo da leitura literária. Outros não. Teve um aluno, ou teve alguns, né? Mas teve várias situações. Mas teve um aluno em particular que ele se propôs a ser um pupilo, um aluno da medicina. Um amigo dele foi ensinando, falando com ele assim: olha, o Graciliano Ramos não começa por Grande Sertão Veredas, não, começa por Manuelzão e Miguelim, porque depois você vai avançando. E Manuelzão e Miguelim. E assim ele foi fazendo um tratamento didático. E aí ele foi lendo, ele leu Machado de Assis, ele leu Fernando Sabino, ele foi pegando as principais. Aí eu, pensando comigo, meus botões, analisei, falei assim, eu não sei onde que na grade do curso de medicina está esse ensino de literatura. Ou seja, a universidade, ela dissemina e incentiva, né, esse consumo distintivo de uma forma ou de outra. Somente um aluno também da medicina que relatou que um professor chegou e falou: olha, não vem ficar aqui, não vai ficar assistindo bobagem, vendo Big Brother e essas bobagens de televisão, não. Vão se preocupar em coisas grandiosas, vão cultivar o espírito. Somente um falou, dos 16. Os demais, não. Então, o consumo se mostrou de acordo com a bagagem dos alunos, né? Como já vi, dos egressos. E também com o convívio, porque no convívio também se mostrou. A metade avolumou suas leituras depois de ter vindo para a universidade. Isso também acredito que se deve ao acesso. Os critérios de escolha, tanto para teatro como para a literatura foram derivados também do que o aluno já trazia com ele antes. Senão eles os que não tinham uma bagagem cultural mais significativa tendiam para ir para os livros best-sellers, né, essas literaturas mais digestivas, autoajuda e etc. Não é meu julgamento meu, mas a gente sabe que elas não são bem consideradas na hierarquia, né, dos bens. E na questão do cinema, tendiam mais para os blockbusters, né, e etc. E quem era mais capitalizado ia para os filmes de autor, já frequentava aquele cinema que tem lá perto da Faculdade de Direito, o Belas Artes, né, já frequentava outro tipo de cinema. E o teatro, eu vou finalizar aqui, tá? E o teatro, assim como o cinema, foi uma prática que grande parte dos entrevistados passou a exercer após entrar no FMG. A frequência. Muito em razão de que vários deles eram do interior, então lá não tinha acesso. Mas ainda assim, muitos foram também para poder falar que teve essa experiência do teatro. Eu já fui ao teatro, eu fui ver a peça e tal. Eu fui ver. Todos eles foram porque eles queriam se entrosar nesse universo. Falta um? Mais um? Não, pra frente. Pra frente? Pra frente? Volta um, não. Então, só para finalizando... Você já finalizou 5 vezes. O envolvimento dos entrevistados em práticas culturais de cunho legítimo, né? Especialmente após a entrada à universidade, parece indicar que esse ambiente valoriza direto ou indiretamente essas práticas. E esse movimento demonstra também a boa vontade cultural dos entrevistados, que tentam se apropriar da cultura legitimada. Gente, é isso. Fim.